Agora, a CBN-RH aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição, com o Bruno Bus, iniciando esta semana. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Manuel? Boa semana para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre algo que cada vez mais está sendo pesquisado, debatido e trabalhado dentro da cultura das organizações, que é como trabalhar com os problemas particulares do colaborador. Um tema bastante em voga, né, agora? Manuel, não existe um passo a passo para isso, né? De cara a gente já fala assim, passo a passo, quais são as dicas para para lidar com problemas do teu funcionário? Não existe um diagnóstico Manual, certo, né? não tem. Então, como a gente vem se deparando bastante com essa problemática, né? Funcionários com problemas pessoais, financeiros, trazem o problema para dentro da empresa e repercute na produtividade. É bacana a gente comentar esse tipo de assunto, trazendo à tona o que o líder, quais são as posturas que ele pode adotar diante dos diversos problemas, porque um problema é diferente do outro, né? O funcionário está com problema no casamento, o outro está com problema financeiro, o outro está com problema de saúde, então o líder precisa ser bem flexível e versátil para trabalhar com tudo isso, né? Então a gente sempre costuma falar, qual que é o primeiro pensamento que vem acerca da liderança no que concerne a trabalhar com os problemas dos funcionários? É a responsabilidade social do líder. Quer dizer, o líder ele não é aquela pessoa que lida só com processos, só com produtividade, só com o resultado final. Ele trabalha também com o dia a dia do funcionário, estando ele bem ou não. O que dá para observar assim, Manuel, no primeiro momento? O líder tem uma equipe de 5, 10 pessoas e ele conhece essas pessoas, pelo menos de maneira básica, o padrão de comportamento dessas pessoas. Então tem um padrão de comportamento normal, produzo normal, alguns mais, outros menos, mas eu consigo administrar isso. Então a primeira coisa é o padrão de comportamento. Tem um padrão de comportamento. Quando esse padrão começa a desviar, é aí que os problemas aparecem e que o líder entra nessa imersão de saber o que de fato está acontecendo, né? O que é responsabilidade da empresa ou é uma questão de responsabilidade da empresa ou é uma questão de sensibilidade, de humanização por parte da empresa e do gestor? Muito mais humanização, porque se você pegar de maneira seca, qual que é o contrato da empresa com o funcionário? Um contrato de trabalho onde a empresa remunera e o funcionário trabalha e entrega resultado. Ponto. Aí vem a questão da responsabilidade social do líder, que eu acabei de comentar no começo. Existe uma pessoa trabalhando junto com ele, então ele como gestor tem a responsabilidade de se solidarizar, de tomar nota, de conversar com o funcionário, perguntar o que está acontecendo, para que de alguma maneira ele consiga ajudar. Isso está fora do contrato formal de trabalho, mas é um contrato implícito. Contrato pessoal implícito, que imagina um cenário, nós trabalhando com 5 pessoas e aí 5 pessoas com problemas e não produzindo direito. Eu perco a mão na minha liderança. Então eu tenho que estar administrando essas situações, né? Já vi várias situações, Emanuel, onde o líder não administra nada disso e acaba perdendo assim, bons funcionários, às vezes, que tinham um padrão de comportamento legal e que, por inúmeros problemas, acabavam se desviando do foco da produtividade, do resultado, enfim. A questão, o objetivo da empresa é você ter o melhor funcionário possível, né? O melhor desempenho dele possível, e isso passa muito por você entender quais são os problemas, contribuir para ajudar nesse sentido, porque ele vai conseguir trazer uma rentabilidade, além dele poder estar cada vez mais vinculado àquela empresa, sentir o valor da empresa e fazer com que a imagem da empresa seja valorizada também. Exatamente, Manuel. Então, conforme a gente já comentou ali, né, existe o contrato formal, o explícito e o implícito, que aí entra a questão da responsabilidade social do líder. O que é importante, aprofundando um pouquinho, o que é importante verificar nesse cenário? Por exemplo, o funcionário tem um padrão de comportamento, trabalha bem, normal, e apresenta um problema. Poxa, o líder chega nele, pergunta o que está acontecendo, ouve o funcionário, tenta dar alguns direcionamentos para auxiliar ele no que é possível e ok, né? Até um certo ponto a gente consegue, né, dar esse auxílio. Qual que é o maior problema aqui? Um problema ou outro acontece, todos nós temos. O detalhe é o funcionário problema. É aquele que acaba um problema, começa outro. Acaba um problema, começa outro. E aí ele recorrentemente tem essa baixa de produtividade devido a problemas pessoais, problemas diversos ao trabalho. Aí que entra uma questão um pouco mais grave. Poxa, a pessoa vive com problemas. Claro que, né, o mundo hoje é complexo, mas não é a quantidade de problemas que ela tem.
que o funcionário tem, mas é a postura que esse funcionário adota diante dos próprios problemas que às vezes ou alavanca ele ou atrapalha. Então o líder precisa orientar o funcionário no que diz o seguinte: olha, fulano, você está cheio de problemas, ok, nós vamos ajudar no que é possível, a empresa está aqui, nós sabemos o teu padrão de comportamento, e instruir o funcionário que, diante dos mais variados problemas que ele tem, ele precisa adotar posturas positivas diante dos problemas, para que os problemas não derrubem ele. Porque se a gente deixar os problemas derrubarem, né, Manuel, a gente acaba sucumbindo. E eu acho que é um momento de transição das empresas de entender um pouco esta situação, de saber que você pode contribuir com o funcionário, realizar um trabalho de cultura dentro, mas que isso não te tira a responsabilidade e a possibilidade de você agir pelo bem da empresa também, aliado às duas situações, porque senão acaba você mantendo por muito tempo um funcionário que também não é produtivo. Então, saber analisar, não, o problema dele é esse, é grave, então a gente está entendendo, tem que resolver ou não. E esse outro, não, toda semana ele tem uma situação, então como que a gente vai saber trabalhar nesse sentido, né? É só você fazer para demonstrar uma prova dessa conversa que nós estamos tendo, para os nossos ouvintes que estão sintonizando a Rádio CBN, é só imaginar dentro da própria empresa que ele trabalha. Tem funcionários, colegas de trabalho que têm 10 problemas e outro tem 1 ou 2. Às vezes aquele que tem 10 dá conta do recado, segue em frente apesar dos problemas, e aquele que está com 1, 2 problemas não consegue. Claro que são problemas diferentes, situações diferentes, níveis, mas tem essa ciência, né? Mas sim, o funcionário às vezes está cheio de problemas. Eu conheço pessoas assim, cheias de problemas familiares, pessoais, mas que conseguem ter posturas positivas diante do problema e seguem em frente. Enquanto aqueles que às vezes nem têm tantos problemas assim, quando aparece nossa, é uma situação complicada, né? Então, a gente sabe que tem que ter essa humanização, a gente sabe que foi criado um mercado de trabalho muito nocivo nas últimas décadas, e é importante essa mudança de postura da empresa, mas ter humanização não quer dizer que você precisa ser tolo, né? Não, é uma troca, né? Eu acho assim, todo mundo adulto, dentro das faculdades normais aí do pensamento, todo mundo é adulto e sabe das suas responsabilidades. Então, a conta é essa, né? Não dá pra gente escapar disso. Mas cabe ao líder cuidar dessas questões, não havendo um passo a passo, mas sim tendo um jogo de cintura para cada situação. Você falou muito bem, Emanuel, o mercado de trabalho hoje, ele é tóxico. Na maioria das empresas. Ainda continua, né? Bastante. Na maioria. Então, o líder ele tem que estar mais do que preparado para saber trazer um clima organizacional favorável para os funcionários. Ele tem essa função, não adianta. Muito advém do líder, do gestor, né? E o funcionário, por outro lado, dar essas respostas também. É importante. Bruno, para a gente encerrar, alguma dica adicional, algum comentário importante também para a gente deixar para os trabalhadores e também para os gestores? A questão dos trabalhadores é você realmente ter essa postura madura, positiva diante dos problemas, né? Se você deixar os problemas tomarem conta da tua vida, você não consegue trabalhar, você não consegue se desenvolver como profissional, como pessoa, e fica circulando em meio aos problemas. Isso te afeta mentalmente, automaticamente, fisicamente também, você começa a ficar doente, é complicado, né? Sim. Então, sim, todos nós temos problemas, Emanuel, mas a gente precisa ter atitudes positivas, atitudes responsáveis diante desses problemas. E para os líderes, cuidar dos funcionários até o limite da sua autonomia, né? Até o limite da sua responsabilidade, ter humanização desses processos. Sabemos hoje que o mercado de trabalho está pesado e que o líder precisa estar um pouco mais preparado para aguentar as demandas aí, os trancos do dia a dia, e unir essas duas forças em prol de um clima organizacional melhor e de um trabalho mais sadio. Dá oportunidade também para que o funcionário saiba que existem canais dentro da empresa e que ele tenha essa abertura para falar sobre os seus problemas, né? Que a gente vê diariamente, muita gente não querendo comentar sobre a vida pessoal porque acha que isso vai gerar o seu emprego, né? Vai gerar ali um problema para o seu emprego e perder esse emprego. Tem que partir das empresas ter essa cultura também. Bruno, obrigado. Valeu, Manuel. Boa semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Igualmente. Esse Bruno Bus na coluna CBN RH aqui na Rádio CBN.